Certa vez alguém me perguntou sobre por que o Senhor Jesus teve que sofrer tanto quando esteve aqui na Terra para exercer o seu ministério. E a palavra do nosso Deus tem resposta a esta indagação, quando antes mesmo da sua vinda ou nascimento, como sendo o Messias de Deus, as profecias bíblicas anunciavam que o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, seria o servo sofredor, aquele que pagaria o alto preço para resgatar a humanidade e trazer o homem de volta à plena comunhão com o seu Criador. Para tanto, eu quero convidar a você a meditar juntamente comigo sobre 2 versículos do Evangelho que nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 18 e 19, onde está escrito o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Encontramos nesta passagem bíblica mensagens importantes falando a respeito do plano da salvação de Deus mediante Cristo Jesus para a humanidade. Este plano da salvação que não podia falhar, porque, conforme nós aprendemos na palavra de Deus, o Senhor Jesus veio e cumpriu com sucesso a sua missão como Redentor da humanidade, trazendo o homem de volta, assim, quando ele quer, aos braços do Pai. E o apóstolo Pedro começa esta mensagem dizendo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Fazia parte da missão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, padecer em lugar dos pecadores. Já estava no coração do Pai a história que o Senhor Jesus teria que escrever no planeta Terra, enquanto sendo o Emanuel de Deus, ou Deus conosco, para redimir a sua igreja, que ele comprou e remiu com seu precioso sangue. Aprendemos dentro da mensagem do Evangelho que este padecer do Cristo de Deus engloba tudo aquilo de contrariedades, de adversidades que o Filho de Deus teve que passar aqui na Terra. Fazia parte da sua missão redentora pagar tal preço para nos dar o direito ao perdão de Deus e diante da justiça divina. Padeceu, nos fala da história de um menino que tinha mais ou menos 2 anos de idade, quando já começava a ser perseguido, e a Bíblia diz
que os seus opositores eram justamente as maiores autoridades do seu país. O rei de Israel se levantava nesta época contra a vida do Senhor Jesus. E ele teve que sair do seu país, não é? Diz a Bíblia, para o Egito, a fim de não ser morto pelos seus inimigos. De forma que a vida e o ministério do Senhor Jesus nos conta essa história de uma vida nada fácil, porque muita oposição se levantou contra a sua pessoa durante toda a sua vida e o seu ministério. As autoridades religiosas não agiram diferente do que as autoridades políticas. O Senhor Jesus tinha em muitos momentos que fugir para não ser apedrejado. Em outras ocasiões, se levantavam com acusações e palavras e testemunhos falsos contra a pessoa do Filho de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que este padecer culminou na sua prisão, culminou em Cristo levando a sua cruz, porque ele passou por um julgamento injusto e, conforme as autoridades daquele país, foi condenado à morte e morte de cruz. E a Bíblia continua dizendo que tudo isso o Senhor Jesus, ele teve que passar, ele teve que atravessar e enfrentar por causa dos nossos pecados. O justo padeceu em lugar dos injustos. Esta é uma verdade profunda, porque o Senhor Jesus, como sendo justo, não falhou, não pecou, não errou. A Bíblia diz que ele só fazia o bem a todos. Nenhuma iniquidade, nenhuma transgressão foi achada na vida e no ministério do Senhor Jesus. Mas por que que ele passou tudo isso? Fazia parte da sua missão. E qual o resultado disso? É que o Senhor Jesus, ele foi sacrificado em nosso lugar. O Cordeiro de Deus foi imolado em nosso lugar. O justo padeceu em lugar dos injustos, porque todos nós, ainda que haja um grande esforço, mas todos os dias da nossa vida, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós transgredimos de alguma forma os mandamentos de Deus, não executamos totalmente, absolutamente a vontade do Senhor. E aí o que nos restava, como resultado de uma vida aqui na terra, era condenação. Mas quando diz que o justo padeceu em lugar dos injustos, é que a obra perfeita de redenção realizada pelo Senhor Jesus nos leva para onde? É a terceira mensagem, para levar-nos a Deus. Justamente trazer o homem de volta para os braços do Pai. Esse levar-nos a Deus engloba recebermos o perdão do Senhor das nossas falhas, dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Por fim, ele morreu no corpo, porque ele tinha que provar como sendo o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, a morte no seu corpo. Mas foi vivificado em espírito ou no espírito e está sentado à destra de Deus nas maiores alturas, como nosso intercessor e como nosso advogado.